aquele verbo está se reportando, fazendo referência. E aí você tem que ler com atenção, fazendo a interpretação para identificar quem é o sujeito. Só lembrando que o sujeito oculto, eu saberei quem é ele através da desinência verbal, ok? Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Deves escolher um vestido. Deves escolher um vestido para usar na festa. Para usar na festa. Então, deves escolher um vestido para usar na festa. Quem vai escolher esse vestido? Tu. Tu deves escolher um vestido para usar na festa. Então, vejam só. Quando eu coloco deves, eu sei que aqui, ó, esse sujeito é um sujeito oculto ou desinencial. Tu deves escolher um vestido. E aí, o que é que acontece? Para usar na festa. Observem que esse usar aqui está na terceira pessoa. Para ela usar na festa. Percebam que aqui o sujeito é tu, aqui o sujeito é ela. Dessa forma, tu deves escolher um vestido, mas quem vai usar esse vestido não és tu, é ela. Por quê? Porque o sujeito aqui é a terceira pessoa, ela. Então, aqui esse tu pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser quem quer que seja, porque não é essa pessoa que irá usar o vestido. Ela vai simplesmente escolher o vestido. Quem vai usar aqui, ó, ela. Ok? Aí você diz, não pode ser ele? Sim, mas nós vamos na lógica da interpretação. Normalmente, ele não usa vestido, ok? Se fosse uma calça, uma camisa, uma blusa, um terno, então não haveria problema de ser ele ou ela. Mas no caso aqui, na convenção, não estou falando de sexo, tá, gente? De sexista. Não estou sendo sexista, feminista, machista. Não. A convenção é que mulher use vestido, ok? Então, aqui ó, está fazendo referência a ela. Então, a banca pode trazer assim, que dentro de gramática e interpretação textual. O vestido será usado pela mesma pessoa que irá escolher? Não, porque aqui o sujeito é tu e aqui o sujeito é ela, é terceira pessoa. Então, muito atenção com a questão de interpretação textual e gramática. A gramática, o sujeito é a coisa mais fácil que tem, mas você tem que interpretar. Aqui eu estou diante do sujeito oculto, aquele sujeito que não está expresso, mas eu sei quem é. Então, nós já vimos 3 sujeitos. O sujeito simples tem apenas um núcleo. O sujeito composto, 2 ou mais núcleos. O sujeito oculto, elíptico ou desinencial, ele não está presente, mas nós sabemos quem é ele através da desinência verbal. Então, a banca tanto poderá chamá-lo de sujeito oculto, sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Por quê? Porque ele não está presente, mas nós sabemos quem é ele. Tranquilo até aí, meus queridos? Ótimo. Então, agora, nós vamos ver a oração sem sujeito, tá? Apesar de ser tipo de sujeito, nós também teremos orações sem sujeito. E quando é que vai acontecer de nós termos uma oração sem sujeito? Quando nós tivermos verbos que indicam fenômenos da natureza. Agora, atenção, poderá ser que algum verbo que indique fenômeno da natureza dentro do texto esteja com sujeito. Eu vou mostrar aqui para vocês uma situação que é bem interessante, que normalmente nós achamos que não tem sujeito e acaba tendo sujeito. Se eu encontrasse seria ótimo, mas tudo bem. Então vamos lá. Choveram
choveram aplausos para ele. Nas cidades de Petrolina e Juazeiro, choveu bastante. As cartas para ele. Cartas, ninguém usa mais carta, né? Vamos colocar mensagens. As mensagens choveram nas redes sociais, falando do ocorrido. Então, vejam só, pessoal. Existe uma regra que diz assim: fenômeno da natureza nunca terá sujeito. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Tem essa regra, mas eu vou levá-la para a prova? Não, eu vou levar só uma parte dela para o meu concurso. Por quê? Porque existe, na minha primeira aula de interpretação textual, eu disse a vocês que as palavras poderão ter sentido conotativo e denotativo. O sentido conotativo é aquele sentido imaginário, é o sentido novo que a palavra vai receber no texto. O sentido denotativo, o sentido do dicionário. Aí, atenção. Quando você vê os verbos que indicam fenômenos da natureza, você vai observar se realmente ali está trazendo um fenômeno da natureza. Por quê? Esse verbo poderá estar no seu sentido conotativo. E no sentido conotativo, ele poderá ter sujeito. Observem, choveram aplausos para ele. Esse verbo choveram aqui não está indicando chuva, e sim está dizendo que houve muitos aplausos. Logo, esse verbo ele tem sujeito. O que foi que choveu? Aplausos. Então, aplausos é o nosso sujeito. Assim, eu tenho aqui um sujeito simples. E esse verbo choveram, ele tem sujeito. Ele não está aqui introduzindo uma oração sem sujeito. Então, muita atenção na hora da prova. Existem alunos que perdem uma questão por ter perdido essa explicação. Mas não vai acontecer com vocês. Agora aqui, nas cidades de Petrolina e Juazeiro, choveu bastante. Observem, pessoal, choveu. Aqui está com sentido de chuva, água que cai. Aí sim, aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Aí alguém vai me dizer, como assim, Pro Rosângela? O sujeito não é Juazeiro e Petrolina? Observa que a oração é sem sujeito, que eu tenho aqui nas cidades de Petrolina e Juazeiro. Se fosse sujeito, o verbo viria para o plural. Estão vendo? Então, nas cidades de Petrolina e Juazeiro, eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. Onde foi que choveu? O lugar, nas cidades de Petrolina e Juazeiro. Então, observem que choveu bastante. Isso aqui está dando ideia de fenômeno da natureza. Então, aqui eu tenho oração sem sujeito. Nas cidades de Petrolina e Juazeiro, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Não é sujeito. Está indicando onde choveu. A prova é que eu tenho aqui, Petrolina e Juazeiro, duas cidades, e o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque é uma oração sem sujeito. Uma dica, pessoal, na oração sem sujeito, o verbo ele não flexiona, ele fica na terceira pessoa do singular, ok? Então, aqui eu tenho um sujeito simples, porque
choveram aqui não está no sentido de chuva, está no sentido de ter havido muitos aplausos. Aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Oração, eu queria um pincel azul. Ah, tá aqui. Oração sem sujeito, porque está no sentido de chuva, ok? Oração sem sujeito. E aqui? As mensagens choveram nas redes sociais falando o ocorrido. As mensagens choveram. Observem que choveram aqui está no sentido de muitas mensagens, não está no sentido de água. Então, o que foi que choveu? As mensagens. Aqui o nosso sujeito, as mensagens. A palavra mais importante, mensagens. Então, aqui eu tenho o sujeito simples. Sujeito simples. Então, atenção. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, quando estiverem realmente na função de fenômenos da natureza, eles serão oração sem sujeito. Mas, quando estiverem de forma conotativa, eles terão sujeito. Muita atenção com isso. Por exemplo, aqui no Nordeste, nós temos uma expressão que eu acho bem interessante, hoje, fulano amanheceu doente. Quem amanhece é o dia. O dia amanhece, não é? Só que nós temos uma tendência de dizer que nós amanhecemos. Então, amanhecer é um verbo que indica fenômeno da natureza. O amanhecer, não é? Fenômeno da natureza. Só que quando nós falamos fulano amanheceu doente, a criança amanheceu doente, nós temos aí um sujeito. Quem amanheceu doente? A criança. É tanto que se eu colocar no plural, um sujeito composto, o verbo vai para o plural. As crianças amanheceram doente. Então, gente, esse amanheceram aí está no sentido de acordar. As crianças acordaram doente. Então, muita atenção quando vocês estiverem diante de verbos que indicam fenômenos da natureza. Lá na gramática diz, fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Mas você vai para um texto, a banca vai trazer um texto para você. Então você vai ler, nesse texto, o fenômeno da natureza que aparece, está no sentido do fenômeno ou está colocando o fenômeno de forma conotativa. Se estiver de forma conotativa, como por exemplo, as crianças amanheceram doente, as crianças acordaram doente. Quem amanhece é o dia. Então você vai estar diante de uma oração com sujeito. O sujeito, as crianças. Amanheceu, já amanheceu. Já amanheceu, oração sem sujeito. É um fenômeno da natureza. Anoiteceu, oração sem sujeito. É um fenômeno da natureza. Chove em Petrolina, oração sem sujeito, fenômeno da natureza. Ok? Tranquilo? Ótimo. Então, nós aprendemos a primeira dica de oração sem sujeito. Quando eu tenho verbo que indica fenômeno da natureza e não está com um sentido que não seja de natureza. Porque se ele estiver com outro sentido, ele tem sujeito.